Iniciou a gravação? Iniciou. Então, vamos começar. Bom, então, vamos conversar hoje sobre a anatomia do periodonto. Eu sei que provavelmente vocês já devem ter conhecimento um pouco, né, da anatomia, vocês já tiveram aula de histologia, né, de anatomia oral, mas hoje nós vamos relembrar alguns tópicos, né? Vamos relembrar quais são esses tecidos que compõem o periodonto, qual a sua composição, a sua função, porque é fundamental nós conhecermos a anatomia do periodonto, conhecer bem o tecido onde nós estamos trabalhando, para que a gente consiga entender tudo o que acontece, né? Processo de saúde, processo de doença, como é que a doença periodontal se instala, por que a doença periodontal se instala, como é que é a resposta do hospedeiro frente ao desafio bacteriano que a gente encontra na cavidade bucal. Então, quando a gente entende esse funcionamento, tudo fica muito mais fácil, né? É muito melhor a gente entender esse tecido, entender essas estruturas, ao invés da gente decorar, né? Então, quando a gente tem um entendimento, a gente consegue compreender esses eventos que acontecem no periodonto de maneira mais fácil e também para basear todos os nossos procedimentos clínicos, né, de exame, de diagnóstico, de tratamento, né, conhecendo a área, a região onde eu vou trabalhar, né? Conhecendo as respostas, conhecendo a função desses tecidos, tudo fica mais fácil, né? Tudo fica mais correto, tá bom? Então vamos aprofundar um pouquinho. Quando a gente fala de periodonto, nós estamos falando de todos os tecidos que estão ao redor do elemento dentário. Peri, em volta, odonto, dente. Então, a gente vai conversar sobre esses tecidos, sobre o alicerce, né? Sobre aqueles tecidos que protegem os elementos dentários, inserem o elemento dentário na cavidade bucal, né? Então, qual é a função do periodonto? É inserir o dente no osso, tecido ósseo dos maxilares, e manter a integridade da superfície da mucosa mastigatória da cavidade oral, né? Então, nós vamos entender que a gengiva é uma mucosa mastigatória, né? O que é uma mucosa mastigatória? É uma mucosa que tem a função de resistir aos impactos mastigatórios, né? Então, se a gente pensar dessa maneira, a gengiva ela tem um papel muito importante durante a nossa principal função da cavidade bucal, que é a mastigação, né? Então, quando a gente tritura os alimentos, quando a gente mastiga os alimentos, esses alimentos são impactados sobre a gengiva. E por isso que essa gengiva é o periodonto de proteção, né? Então, nós dividimos o periodonto em dois grupos, né? Primeiro, nós temos o periodonto de proteção, que aí a gente encontra a gengiva, né? E o periodonto de sustentação, que é um grupo de três estruturas, né? Ligamento periodontal, cemento radicular e o osso alveolar, que, como o próprio nome diz, fornece sustentação aos elementos dentários, a inserção do elemento dentário. Então, através desse slide, vocês já conseguem dimensionar a importância do periodonto, né? Então, o periodonto, ele é tão importante quanto os elementos dentários. Os dois juntos fornecem a função, a cavidade bucal, né? A principal função da cavidade bucal, que é a mastigação, a trituração dos alimentos. Sem o periodonto, essa função se perde, né? A partir do momento que eu não tenho uma gengiva em volta do dente, ou que eu perco a inserção desses elementos do elemento dentário, o elemento dentário ele começa a perder a sua função. E muitas vezes nós vamos ver, né, a doença periodontal, o fim da doença periodontal, que é a doença que acomete o periodonto, esses tecidos aí que eu relacionei, né? O final, o término da doença periodontal culmina com a perda do elemento dentário. Se a doença periodontal ela evolui ao ponto de perder todo o periodonto, toda essa inserção,
o elemento dentário, ele se perde, né? Então, se eu não tenho inserção, eu não tenho função. Aí a gente brinca, por isso que a gente brincou que a periodontia é a disciplina mais importante, né, de odontologia, né? Isso é uma brincadeira, né? Todas as disciplinas têm a sua importância, com certeza, mas é que por muito tempo, né, a periodontia, ela ficou um pouquinho esquecida, digamos assim, né? Muita atenção era dada ao processo de doença cárie, né? E pouca atenção para a questão das doenças que acometem o periodonto, né? E eu acho que a periodontia cada vez mais vem tomando força, né? Vem crescendo. Hoje em dia a gente vive um momento muito bom da periodontia. Esse momento veio com um melhor conhecimento sobre a doença periodontal, assim como as técnicas de tratamento, os recursos foram se tornando cada vez mais previsíveis, né? Até mesmo a questão da estética oral, ela trouxe um pouquinho também de renascimento para a periodontia, né? A partir do momento que a gente tem técnicas hoje em dia previsíveis, técnicas cirúrgicas previsíveis, para tentar devolver um pouco desse periodonto que se perde durante os processos patológicos. Com isso, a periodontia também ganhou força e hoje em dia também com a questão da periodontia médica, né, da correlação das doenças periodontais com a parte sistêmica. Então, a partir do momento que novos conhecimentos foram incorporados à periodontia, eu acho que essa disciplina se tornou cada vez mais forte, né? E eu acho que as duas não, a periodontia e as outras disciplinas, quando eu falei duas, eu pensei só em dentística, né, na parte da doença cárie, mas todas as disciplinas, elas precisam caminhar juntas, né? A gente precisa conhecer a cavidade bucal como um todo. Eu não, apesar de ser especialista em periodontia, eu acredito na formação do clínico, né? Então é essa formação que a gente quer passar para vocês, né? Ao terminar a graduação, vocês precisam ter essa visão multidisciplinar, uma visão integrada da odontologia, né? Saber reconhecer as principais doenças que acometem a cavidade bucal, saber diagnosticar, saber examinar. E por isso que essa aula eu acho muito importante, a aula de anatomia, para que a gente conheça a estrutura periodontal, as estruturas periodontais, né? Que a gente consiga fazer um bom exame, um bom diagnóstico, né? E isso é que é fundamental. Diagnosticar não é fácil. Vocês vão ver daqui para frente, quando vocês começarem a clinicar, entrar em clínica, né? A realizar as atividades práticas, vocês vão ver o quanto é difícil realizar um exame preciso e um diagnóstico preciso. Então, nesse primeiro momento, nós vamos conversar sobre periodonto de proteção, né? Que é a gengiva. A gengiva, ela é parte da mucosa mastigatória que cobre o processo alveolar e circunda a porção cervical dos dentes. Então, na cavidade bucal, nós encontramos 3 tipos de mucosa, né? Nós encontramos a mucosa mastigatória, que é a gengiva. Nós encontramos a mucosa de revestimento e a mucosa especializada. São esses 3 tipos de mucosa que encontramos na cavidade bucal. Então, a mucosa mastigatória nós encontramos na gengiva e no palato duro, né? Que é aquele tecido responsável por absorver os impactos mastigatórios, né? Receber os impactos mastigatórios. Então, se a gente observar essa fotografia, a gente consegue ver bem que esse é um paciente que tem uma ampla faixa de gengiva, né? Então, a gente consegue ver uma ampla faixa de gengiva. Logo abaixo da gengiva, nós observamos uma linha chamada junção muco-gengival, tá? Essa linha aqui separa a gengiva da mucosa alveolar. A mucosa alveolar, ela já faz parte da mucosa de revestimento da cavidade bucal. Não compreende mais a gengiva. Porque a mucosa, ela tem uma função diferente. A mucosa não tem a função de absorver os impactos mastigatórios, e sim de revestir, né? Promover um revestimento
fundo de vestíbulo, da bochecha, dos lábios, do assoalho da língua, né? Então, ela tem uma outra função e ela precisa ser elástica. Ela precisa ter uma elasticidade. Então, a composição da mucosa também é diferente da composição da gengiva, né? Enquanto a mucosa ela é rica em fibras elásticas, que fornece essa elasticidade, essa expansão, né? Quando eu, por exemplo, eu encho a minha boca com um alimento ou com um líquido, né? Eu observo, eu consigo observar essa expansão dessa mucosa de revestimento que é fornecida por essas fibras elásticas. Diferente da gengiva. A gengiva, ela precisa ser firme, porque ela constantemente ela é traumatizada pelos impactos mastigatórios. Então, a constituição principal da gengiva, nós vamos ver daqui a pouquinho, é de fibras colágenas, que são fibras que fornecem resistência ao tecido. Então, essa gengiva ela é firmemente inserida no processo alveolar e no cemento radicular também. E aí nós damos o nome de gengiva inserida, que é essa porção da gengiva aqui, né, esse tecido mais esbranquiçado que nós estamos observando, com uma coloração rosa pálida, né, é todo esse tecido aqui é a gengiva inserida. Nós vamos ver daqui a pouquinho. E por último, nós temos a mucosa especializada que nós encontramos no dorso da língua, que é a mucosa responsável pelo paladar, né? Então, esses três tipos de mucosa que nós encontramos na cavidade bucal. Então, vamos olhar aqui essa fotografia e vamos identificar quais são as estruturas que nós conseguimos visualizar no exame clínico, né? Sempre que eu vou examinar o meu paciente, nós vamos ter uma aula de exame, né? E aí vocês vão aprender mais a fundo, mas eu preciso, primeiramente, ter um olhar clínico, né, para essa cavidade bucal e saber identificar se esses tecidos estão saudáveis ou se eles estão com aspecto de doença, né? Então, primeiramente, o que a gente precisa? Identificar as estruturas. Eu preciso saber que a gengiva ela tem um contorno na cervical parabólico, né? Então, é uma parábola. Essa parábola tem um ponto mais alto. Esse ponto mais alto da parábola, a parte mais apical da parábola, nós damos o nome de zênite gengival, tá? Então, eu tenho uma parábola na cervical. Então, a gengiva tem um contorno parabólico na cervical. Eu tenho papilas que preenchem o espaço interproximal. Essas papilas, elas têm um aspecto de pirâmide ou um aspecto piramidal na região anterior. Então, a gente consegue ver um triângulo, né? Então, um aspecto de pirâmide na região anterior. E conforme a gente vai caminhando para a região posterior, nós temos as papilas, são achatadas, com aspecto achatado. Por que isso acontece? A gente vai falar daqui a pouquinho, mas isso acontece porque a gengiva, na região anterior, ela se torna achatada, porque os dentes têm uma largura maior. Então, eu tenho uma superfície de contato na região posterior, uma área grande de contato na região posterior, enquanto que na região anterior eu tenho um ponto de contato. As superfícies proximais dos dentes anteriores, elas são mais finas, são mais delgadas. Então, ao encostar um dente no outro, eu tenho um ponto de contato. Então, a papila, ao preencher esse espaço interproximal, ela fica com um aspecto mais afilado. Diferente da região posterior, quando os dentes encostam uns nos outros, a área de contato é maior. Eu tenho uma superfície de contato entre os dentes posteriores. Então, essa gengiva se torna achatada. Então, clinicamente, eu tenho que olhar minha gengiva e observar que ela tem esse contorno, né? O contorno da gengiva está parabólico, as papilas preenchendo todo o espaço interproximal com aspecto piramidal. Na margem gengival, a gente encontra uma gengiva que a gente chama de gengiva livre ou gengiva marginal livre. Como o próprio nome diz, livre, né? É uma gengiva que não está inserida. Ela está livre, ela está simplesmente aderida ao elemento dentário. E por que ela está aderida ao elemento dentário? Porque ela está cobrindo uma porção de esmalte, uma porção da coroa.
No esmalte, eu não tenho a possibilidade de ter inserção de fibras, somente uma adesão. Essa adesão, nós vamos ver daqui a pouquinho, ela é feita através de estruturas chamadas M-desmossomos. Não sei se vocês lembram, os M-desmossomos são estruturas capazes de aderir o tecido epitelial ao elemento dentário, a outras superfícies, como por exemplo, se eu fizer uma restauração bem polida, bem acabada, se eu tiver uma coroa de cerâmica, se eu tiver um implante, esses M-desmossomos, eles são capazes de aderir a essas superfícies que são lisas, polidas. Tá? Então, essa margem gengival aqui, nós encontramos a gengiva marginal livre ou gengiva livre, que está sobre a coroa dentária. Quando acaba a coroa, a gente tem aquela junção amelocementária ou junção cemento-esmalte, certo? Acabou o esmalte, começa o cemento. O cemento já é uma superfície que consegue ter inserção de fibras. Então, logo abaixo dessa gengiva livre, nós vamos encontrar uma gengiva inserida. Aí já o mecanismo é diferente. Essa gengiva, ela se insere no dente. Depois, acima, nós encontramos o processo alveolar. A gengiva se insere, então, tanto nesse espaçozinho de cemento, que é em torno de 1 milímetro. Nós vamos ver daqui a pouquinho, quando a gente falar do espaço biológico, tá? Mas, então, nós temos uma inserção de fibras nesse cemento, e logo depois o dente está inserido dentro do processo alveolar. Essa gengiva ela se insere também nessa cortical óssea externa, que é o processo alveolar. Então, nós já vamos chamar de gengiva inserida. Eu não sei se vocês conseguem ver aqui mais ou menos uma diferença entre essa gengivazinha aqui, marginal, e essa logo abaixo. Essa depressãozinha aqui, ó, que a gente consegue enxergar nessa fotografia, seria uma linha imaginária que acabaria mais ou menos, que corresponde aonde estaria a minha junção amelocementária. Essa linhazinha aqui a gente chama de ranhura gengival livre. A ranhura gengival livre é uma linha que a gente imaginária, porque a gente não consegue ver em todas as superfícies, mas é uma linha correspondente à junção cemento-esmalte internamente, né? Seria aonde começa, onde teria a linha, né? Onde acabaria o esmalte e começaria a raiz. Então, é a linha chamada de ranhura gengival livre. Então, essa porçãozinha de gengiva aqui, nós chamamos de gengiva livre, gengiva marginal livre, e logo abaixo, toda a porção de gengiva inserida. Aonde acaba a gengiva inserida? A gengiva inserida, ela acaba na junção muco-gengival, ou seja, essa linha que separa a gengiva da mucosa alveolar. Ok? Tudo bem até agora? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém não consegue enxergar uma dessas estruturas que eu falei para vocês? Então, professora, eu fiquei com uma dúvida. Bom dia. Bom dia. Fiquei com uma dúvida na parte da ranhura gengival. Aham. Ali, a linha que a senhora mostrou, eu achei que não sei se eu compreendi. E quem está falando? Qual o nome? É Márcia. Oi, Márcia. Então, essa linha, Márcia, ela não é visível em todas as situações. A gente enxerga em 30%, 40% das situações. Seria a linha externa correspondente à junção cemento-esmalte, tá? Assim, clinicamente, não vai ter tanta implicação para a gente. Quando nós sondarmos, quando nós colocarmos a sonda no sulco gengival, a sonda ela vai penetrar, né? Todos os elementos dentários, eles apresentam um sulco gengival. Muitas vezes o sulco é tão raso que a sonda às vezes nem penetra, né? Isso tudo vai depender de uma situação que nós vamos falar daqui a pouquinho, que é o fenótipo gengival, né? Nós vamos conversar sobre o fenótipo gengival, que hoje em dia é muito importante a gente identificar esse fenótipo clinicamente. Todo profissional precisa saber qual o tipo de gengiva, qual o tipo de periodonto o paciente tem. Porque atualmente nós sabemos que cada indivíduo vai ter um fenótipo periodontal diferente. O que é o fenótipo periodontal? É a característica do periodonto.
E esse fenótipo vai dizer se o paciente tem uma característica de uma gengiva e de um osso mais espesso ou uma gengiva e um osso mais fino. E ainda pode ter aquele paciente que tem um fenótipo intermediário, ou seja, ele pode ter uma gengiva espessa e um osso fino, ou ao contrário, uma gengiva fina e um osso espesso. Por que eu estou falando isso? Porque, de acordo com as características anatômicas de cada indivíduo, nós vamos ter implicações clínicas. Exemplo, um paciente que tem um periodonto mais espesso, como esse aqui da fotografia, por exemplo, esse a gente consegue enxergar que é um paciente que tem uma gengiva bem espessa. Todos conseguem visualizar? Né? Eu tenho uma ampla faixa de gengiva queratinizada, ou seja, é um indicativo que esse paciente tem bastante gengiva. Então, já são características de um periodonto espesso. Diferente de um periodonto que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, de um paciente que tem uma gengiva muito fininha. Às vezes, por transparência, nós conseguimos visualizar a raiz do elemento dentário, de tão fino que é esse tecido. Então, é muito importante, Márcia, a gente saber, começar a treinar o nosso olho para a gente identificar, não, esse paciente ele tem um periodonto fino, esse paciente tem um periodonto espesso. Então, esse aqui, como tem um periodonto espesso, muitas vezes fica difícil da gente visualizar essa ranhura. Mas a ranhura gengival livre seria a correspondência clínica da junção cemento-esmalte, porque a junção cemento-esmalte eu não estou vendo, ela está escondida embaixo da gengiva, correto? Então, essa ranhurazinha seria uma linha correspondente à junção cemento-esmalte. Seria, eu sei que ali acaba a minha coroa. Eu sei que ali eu tenho uma gengiva que não está inserida. Essa gengiva está aderida. Ao colocar a minha sonda, eu consigo romper essa adesão com a sonda, sem causar nenhum malefício. Novamente, esse hemidesmossomo vai aderir e vai selar aquele sulco. Mas na porção que a gengiva está inserida, a sonda ela não penetra, porque aí eu já tenho um tecido conjuntivo inserido na superfície dentária, tá? Então, essa ranhura seria o fim do sulco, seria o final, a parte apical do sulco gengival. Ok. Entendeu? Entendi, tá? Sim. Obrigada, professor. Nada. Então vamos ver, ó, a gengiva livre ou marginal livre seria a gengiva correspondente ao sulco gengival, né? Aquela que a gente vai conseguir inspecionar nos nossos pacientes. Essa gengiva ela tem uma coloração rosa, uma superfície opaca, a consistência firme e ela vai desde a margem gengival até a ranhura gengival livre, que seria a junção cemento-esmalte. Vamos voltar lá na fotografia para a gente entender. Quem sabe me dizer por que a gengiva tem uma coloração rosa e não mais avermelhada, como a mucosa? Todo mundo consegue enxergar a diferença de coloração entre a gengiva e a mucosa alveolar? Alguém pode me dizer por que uma é rosa e a outra é mais avermelhada? Alguém quer chutar? A camada de queratina, né? Quem falou? Carol. Oi, Carol. É isso aí, Carol. Né? Um dos motivos da gengiva ter essa coloração mais rosada é porque a gengiva ela é revestida por um tecido epitelial queratinizado, né? Por quê? Porque sofre o estímulo da mastigação, dos impactos mastigatórios. Então, é um tecido que é queratinizado porque ele é estimulado, como, por exemplo, toda a nossa parte externa da nossa pele, né? Como a palma das mãos, as solas dos pés. São tecidos que são constantemente estimulados, né? E aí esse tecido ele é cada vez mais queratinizado, assim como a gengiva. Além disso, a gengiva tem na sua constituição fibras colágenas. Nós vamos ver daqui a pouquinho também, quando a gente estudar a parte histológica desse tecido. O colágeno, ele dá uma opacidade ao tecido também, tá? Outro motivo é que a mucosa alveolar, ela tem uma vascularização maior do que a gengiva. Então, eu encontro uma quantidade maior de vasos sanguíneos na mucosa alveolar do que no tecido gengival sadio. Por que eu falei sadio?
Porque uma das características de doença, quando nós vamos examinar o nosso paciente, e uma das características que nós temos que prestar atenção, uma eu já falei, que é o formato. Então, a forma da gengiva ela tem que ter esse contorno parabólico e as papilas piramidais na região anterior e achatadas na região posterior. Outra característica é a cor. A cor de um periodonto saudável é rosa. A cor de um periodonto de uma gengiva doente é avermelhada. Por que vocês acham que muda essa coloração? Qual é o motivo? Por que uma gengiva doente ela fica avermelhada? O que vocês imaginam? Que aumenta a vascularização? É isso aí, né? A gente, não sei se vocês lembram, mas dos eventos inflamatórios, mas o primeiro evento para ocorrer um processo inflamatório é a vasodilatação. E logo mais, com a inflamação instalada, cada vez mais os vasos sanguíneos se proliferam, né? Tem a formação, a neoformação de vasos, a nova formação de vasos sanguíneos, para que mais sangue chegue à região, para que com isso eu tenha um recrutamento de células inflamatórias para a região onde está ocorrendo o processo inflamatório. Então eu tenho aumento, eu tenho uma vasodilatação e um aumento da quantidade de vasos sanguíneos. Por isso que a gengiva fica com uma coloração avermelhada no processo de doença. Além disso, a constituição desse tecido muda. Lembra que eu falei que a gengiva ela tem colágeno e o colágeno dá uma opacidade ao tecido? Durante o processo inflamatório, essas fibras colágenas, elas são destruídas. Por que tem a destruição das fibras? Para dar lugar ao infiltrado inflamatório. É uma substituição. Eu tenho uma destruição do colágeno para que as células inflamatórias que antes estavam na corrente sanguínea, elas tornam-se residentes no tecido. Então, eu tenho uma substituição de fibras colágenas por células inflamatórias. E aí, o que acontece com a consistência desse tecido? Esse tecido fica amolecido. Antes eu tinha uma consistência firme, né? Como eu mostrei aqui para vocês, ó. A coloração rosa da gengiva passa a ser uma coloração avermelhada. A superfície que antes era opaca, essa opacidade fornecida pelas fibras colágenas, ela é perdida, porque se eu tenho a destruição dessas fibras e a substituição por células inflamatórias, eu tenho um tecido que torna-se brilhoso, porque eu tenho exudato plasmático, né? Junto com as células inflamatórias que saem da corrente sanguínea, eu tenho um extravasamento de plasma também para o tecido, o que torna esse tecido mais brilhoso, uma superfície brilhosa. E a consistência, que anteriormente era firme, porque eu tinha fibras colágenas, durante o processo inflamatório eu tenho a destruição dessas fibras e o tecido passa a ficar com uma consistência amolecida. Vocês estão conseguindo ver a importância da gente conhecer esse tecido para a gente entender essas características? Então, eu preciso saber que um periodonto normal, a coloração ela é rosa, a superfície é opaca, a consistência é firme, eu tenho um contorno bem definido. Ao analisar o meu paciente, eu preciso ver todas essas estruturas, todos esses aspectos de normalidade. E a partir do momento que eu vejo um periodonto que está doente, esse periodonto ele assume outras características. Ele passa a ter uma coloração avermelhada, a superfície brilhosa, a consistência amolecida. E por que isso tudo acontece? Porque eu sei que esse periodonto está inflamado. Eu sei os eventos que estão acontecendo naquele tecido para que mude essas características. Além disso, outra situação muito importante é que ao introduzir a sonda periodontal no sulco gengival, e nós vamos fazer isso no nosso paciente, né? Como é que é feito o diagnóstico periodontal? Eu trabalho com uma sonda periodontal. Essa sonda é um instrumento com uma ponta fina, delicada, romba, né? Que não machuca o paciente, com extremidade arredondada, né? Então, essa sonda, ela é calibrada em milímetros, e eu introduzo essa sonda aqui no sulco gengival, coloco a sonda no sulco gengival,
E eu vou medir a profundidade desse sulco gengival. Esse sulco ele não pode estar aprofundado. O que é aprofundado? É medindo mais que 3 milímetros e com sangramento a sondagem. O sangramento vai indicar que esse paciente apresenta inflamação. Então, ao introduzir a sonda no sulco, esse sulco não pode ter sangramento à sondagem. Sempre que a gengiva está sangrando, essa gengiva tem um sinal clínico de inflamação. Claro que existem situações que podem traumatizar essa gengiva, né? É diferente. Se eu introduzir a sonda com muita força dentro do sulco, eu posso provocar um sangramento. Se eu traumatizar com um alimento quente, um trauma térmico ou um trauma físico, às vezes uma escovação muito forçada, eu posso gerar um trauma nesse tecido que vai gerar um processo inflamatório também, né? Então, eu preciso saber a causa dessa inflamação. Ao colocar a sonda e essa sonda, ao retirar a sonda e eu observo um sangramento vindo do sulco gengival, é um indicativo de inflamação. Tá? Então, ao olhar o meu periodonto, eu preciso observar essas 5 características que eu falei para vocês. O contorno, a cor, a superfície, a consistência e o sulco gengival. Essas 5 características vão me dizer se esse periodonto ele tem saúde ou se ele tem doença. E é claro, gente, que existem vários graus, né, de inflamação e de severidade. O início de um processo inflamatório, nós vamos ver se sinais clínicos são menos visíveis, esses sinais clínicos, né? Se eu tenho uma gengivite iniciando, por exemplo. Agora, um paciente que já está com uma doença periodontal avançada, uma doença periodontal severa, instalada, aí eu já tenho uma mudança mais drástica, eu tenho sinais clínicos muito mais visíveis da doença. Basicamente, nós vamos dividir as doenças periodontais em 2, as gengivites e as periodontites. E dentro dessas 2, nós temos subdivisões, né? Que nós vamos aprender também, vocês vão aprender a classificar essas doenças, tá? Mas, basicamente, a gente precisa ter um entendimento de que a gengivite, ela é uma inflamação causada que atinge somente o periodonto de proteção, ou seja, a gengiva. Então, a gengivite é uma inflamação que atinge apenas a gengiva. Já a periodontite, eu já tenho danos às estruturas de suporte. Então, eu já tenho um processo de doença instalado que vai causar a perda do tecido de suporte. Então, o paciente perde osso alveolar, ligamento periodontal. E eu tenho a presença de cálculo nas superfícies radiculares sobre o cemento radicular. Então, é uma situação que eu já tenho o envolvimento do periodonto de sustentação na periodontite, tá? E as papilas, como eu estava falando para vocês, as papilas, elas vão ter o formato delas de acordo com a região. Na região anterior, como eu tenho uma superfície mais fina dos elementos dentários, né? Um elemento dentário visto pela proximal é um elemento dentário, os dentes anteriores, eles são bem finos, né? Então, ao encostar um dente com o outro, eu tenho uma área de contato pontual, como se fosse um ponto mesmo. Por isso que a gente chama de ponto de contato, né? Na região posterior, pré-molares e molares, um dente ao encostar com o outro, eu já tenho uma área maior. Então, o que acontece com a gengiva? Essa situação aqui, a gengiva se achata, né? Essa área aqui, a gente diz que é a área do col, ou em formato de cela. A gengiva se torna achatada, né? E aí quase que separa, né? 2 fragmentos de papila. Uma papila voltada para o lado lingual e uma papila voltada para o lado vestibular, né?
Essa área aqui, da região do col, é uma área onde o tecido ele é muito fino, muito delicado. E é uma área onde o tecido aqui de revestimento, que é o tecido epitelial, não é queratinizado. Porque essa área aqui, ela fica escondida embaixo da superfície de contato, né? Então, essa área, ela não recebe o estímulo mastigatório. Essa área não é traumatizada, né, pelos impactos mastigatórios. Então, é uma área de epitélio muito fino, muito delgado. Aí, quando vocês estão lá na dentística e vocês estão aprendendo a fazer uma restauração na proximal, né? E aí os professores falam da importância de se colocar matriz, cunha, para restabelecer corretamente o ponto de contato, é justamente para que essa área aqui fique protegida. Se eu faço uma restauração proximal e não restabeleço corretamente essa superfície de contato, ao realizar a mastigação dos alimentos, esses alimentos vão ser impactados, jogados sobre esse tecido que é extremamente fino, né? Então, um tecido que vai traumatizar. E aí o paciente vai retornar com dor, com inflamação, porque é uma área que deveria estar protegida abaixo da superfície de contato, uma área de tecido que deve estar protegida, tá? Por isso a importância sempre da gente restabelecer corretamente a superfície proximal. E é um dos tipos de restauração mais difícil, né, de ser feita, essa restauração proximal, porque é muito difícil da gente restabelecer corretamente esse ponto de contato com materiais restauradores, né, diretamente na cavidade bucal, né? Então, é uma situação que a gente precisa prestar muito cuidado, né? Porque a gente pode causar inflamação nesse tecido, danos físicos mesmo, né, do trauma, né? O paciente vai relatar que ao triturar o alimento ali naquele local, se você não restabelecer o ponto de contato corretamente, esses alimentos vão ficar retidos, né? Então o paciente se queixa, tem resíduo de alimento aqui ao mastigar, ou então é dolorido, a gengiva vai sangrar, vai ficar inflamada, né, por ser traumatizada por esses durante o processo mastigatório. Então, é muito importante. Quando a gente tem o diastema... Oi. Quando acontece isso, nessa parte da gengiva aí, sanado o problema, ela se restabelece ou ela fica com sequela? Sim, se restabelece, claro. Com certeza. O periodonto todo, a gente vai, quando nós estudarmos aqui, quando eu mostrar para vocês a composição, a gente vai falar sobre a constituição, né, as suas células. E nós temos, em todo o periodonto, tanto da gengiva quanto do ligamento periodontal, do cemento e do osso, nós temos células capazes de regenerar esse periodonto. Então, restabelecendo o processo fisiológico, restabelecendo esse ponto de contato, nós temos um tecido que vai cicatrizar. Tá bom? Beleza, obrigada. Assim como daqui a pouquinho eu vou falar sobre o espaço biológico, e nós vamos observar situações onde esse espaço biológico é rompido, né? E ao restabelecer esse espaço biológico, nós conseguimos o restabelecimento da saúde. Daqui a pouquinho a gente vai falar aos poucos, conforme eu for apresentando, eu acredito que vocês vão ter uma compreensão melhor, né, uma visão melhor desse periodonto, tá? Logo, então, nós vimos a gengiva livre, né, que é aquela gengiva que cobre parte da coroa, é uma gengiva que não está inserida no esmalte, porque o esmalte não permite essa inserção. As papilas, a importância de ter essa papila, e a papila ela vai se formar baseada no ponto de contato. Deixa eu voltar só para falar algo que eu esqueci, que a papila, ela preenche todo o espaço interproximal, porque existe uma correlação entre a crista óssea adjacente e o ponto de contato. Por que eu estou falando isso? Porque em algumas situações nós vamos nos deparar com ausência da papila, né? A papila ela tem esse aspecto triangular se eu tenho ponto de contato. Se eu tenho diastema, por exemplo, um espaço,
a papila ela não tem mais esse aspecto piramidal, ela fica com aspecto mais quadrado. Não sei se vocês já observaram, quando eu não tenho ponto de contato, a papila ela não fica tão afilada, ela fica mais achata, mais com uma superfície mais, com aspecto mais arredondado na ponta, digamos assim, ou mais reto, né? Então, o ponto de contato é importante para que a gengiva, é como se a gengiva fosse esmagada, né? Ela preenche de forma mais fina, mais afilada, por conta dessa anatomia do ponto de contato. Quando eu tenho perda óssea, né? Alguma situação que levou à reabsorção da crista óssea, nós vamos discutir isso mais para frente, quais são as situações que podem levar o indivíduo a perder osso, né? Uma delas é a doença periodontal, né? Então, se eu tenho uma reabsorção da crista óssea, essa papila ela vai subir, ela vai acompanhar. Por que a gengiva acompanha o osso? O professor Walter, ele gosta de dar um exemplo dizendo que a gengiva é tapete de osso. Alguém sabe me dizer por que acontece isso? Por que a gengiva é tida como tapete do osso? Por que quando eu tenho perda óssea, a gengiva acompanha esse osso? Por que a gengiva não fica ali na posição dela? Ela acompanha o osso. Quem poderia me dizer? Alguém sabe? Perde a sustentação, vai acompanha, não sei. A sustentação que você diz física? Isso. É Márcia que falou? Sim. É um pouco mais do que isso, Márcia. É a sustentação correlacionada à à vascularização, né? A vascularização da gengiva é proveniente do periósteo. É o periósteo que vai nutrir esse tecido gengival, o tecido conjuntivo. É a vascularização vinda do periósteo. A partir do momento que eu não tenho vasodilatação, esse tecido recua. Não tenho nutrição. Por isso que nós encontramos as recessões gengivais. A recessão gengival acontece pela falta de vascularização daquele tecido. Ou seja, pela perda do osso adjacente, abaixo da gengiva. Então, se eu perdi osso, a gengiva ela vai acompanhar, porque ela perde a nutrição. Então, tem um trabalho que mostra que essa medida aqui entre a crista óssea e o ponto de contato, ela deve ser de 5 milímetros. Quanto maior essa distância, quanto mais apical esse osso estiver, mais a gengiva vai recuar. Então, eu não vou ter o ponto de contato, eu não vou ter essa relação da crista óssea ao ponto de contato, a gengiva ela sobe, ela retrai, né, e forma o que a gente chama de buraco negro, ou black space. O buraco negro é um espaço que fica aqui, na superfície proximal, né, dando um aspecto não muito agradável ao paciente. Né, porque a gengiva ela não preenche mais esse espaço, porque a crista óssea sobe. Se a crista óssea é reabsorvida, é perdida, a gengiva ela vai acompanhar, ela não mais vai preencher esse ponto de contato, então não vou ter mais essa papila, né, por falta de nutrição sanguínea, e aí fica um espaço negro, um buraco negro aqui, de aspecto estético desagradável. Né? E fora também que esse espaço negro, além de não ter um aspecto estético, né, ser antiestético, ele também é um local que favorece a retenção de resíduos alimentares, né, dificulta um pouquinho a higienização, o fio dental não consegue remover muito bem esses resíduos de alimento, porque fica como se fosse uma cavidadezinha nessa região proximal, né? A gente precisa orientar o paciente que faça uso de um outro método de higiene para poder limpar corretamente esse espaço, já que é um espaço aumentado. Principalmente região posterior, porque região posterior fica como se fosse uma craterazinha mesmo ali, um buraco na região interproximal, que retém muito resíduo alimentar. Tá? Então, essa distância de 5 milímetros entre a ponta da crista óssea ao ponto de contato, né, é uma distância que, com essa distância, é possível
a ocorrência dessa papila preenchendo todo o espaço. Quanto mais essa distância aumenta, né, menor a probabilidade desse paciente ter esse espaço sendo preenchido pelo tecido. Tá? Por isso que muitas vezes, é claro que são assuntos muito avançados para vocês que estão começando, né, mas uma das maiores dificuldades durante o processo de regeneração é ganhar papila, porque para ganhar papila, a gente precisa do osso, do suporte sanguíneo vascular adjacente a esse tecido. Então, não adianta eu enxertar um tecido nessa região se eu não tenho o osso presente, tá? Então, a crista óssea adjacente, ela é muito importante para nutrir todo esse tecido gengival. Alguém quer perguntar alguma coisa? Renata, tem pergunta no chat. Fala para mim. A Thalia perguntou, ela disse que o microfone dela não... E ela queria saber sobre a mucosa alveolar. Ela não entendeu muito bem se ficaria próximo da prega mucovestibular. Tá. Essa é a pergunta dela. É a Thalia, né, que perguntou? Isso. Ó, Thalia, a mucosa alveolar é esse tecido aqui mais avermelhado que está ligado, né, está continuamente à mucosa das bochechas, do assoalho, do fundo de vestíbulo, né? É esse tecidozinho que, se a gente tracionar o lábio, se eu puxar o lábio, né, do meu paciente, é o tecido que está móvel. Já a gengiva inserida, se eu tracionar o lábio, ela não se mexe, ela está firmemente inserida no processo alveolar, em toda essa cortical óssea aqui externa, né? Então, é a parte do tecido, a porção do tecido que se move, né? Que tem uma elasticidade. Ela começa a partir dessa divisória aqui que a gente chama de junção muco-gengival, tá? Então, para a gente checar o que é mucosa, o que é gengiva, normalmente a gente afasta o lábio, a gente traciona e observa o tecido que está móvel. O que está móvel é o tecido de revestimento, é a mucosa. O que está inserido, o que não se mexe durante esse processo de tracionamento, é a gengiva inserida. Eu já vou entrar na gengiva inserida e aí vocês vão entender, ó. O que é a gengiva inserida, né? Da onde ela começa? Ela começa a partir dessa linha imaginária, que é a junção, que é a ranhura gengival livre, né? Que seria ao nível da junção cemento-esmalte. A gengiva inserida, ela começa logo abaixo da junção amelo-cementária, tá? Ela também tem uma textura firme, a coloração rosa. Em alguns indivíduos, a gente consegue ver um aspecto de casca de laranja. Vou voltar aqui para a gente observar. Seria esse pontilhadozinho aqui, ó, que a gente consegue visualizar em alguns indivíduos. Quanto mais espesso for esse periodonto, maior a probabilidade da gente encontrar esse aspecto de casca de laranja. Já aqui embaixo, ó, a gente já não consegue enxergar muito bem. Aqui a gente consegue um pouquinho, né, desse pontilhado. Esse pontilhado de aspecto de casca de laranja, como ele não é visível em todos os indivíduos, ele não é uma característica que a gente pode correlacionar com a normalidade. O que eu quero dizer? Se o indivíduo não tem o aspecto de casca de laranja, ele não tem uma gengiva saudável? Não está correlacionado a isso, tá? É simplesmente um aspecto anatômico. Em algumas situações, ele é mais visível do que em outras situações, esse pontilhado, tá? Mas durante o processo inflamatório, quando a gengiva perde essas fibras colágenas e a gengiva fica edemaciada, esse aspecto de casca de laranja ele se perde, porque esse aspecto de casca de laranja está correlacionado a essa inserção de fibras e a projeção do tecido conjuntivo para dentro do tecido epitelial, tá? Então, indivíduos que têm um periodonto saudável, é possível da gente visualizar esse aspecto de casca de laranja, tá? Mas não em todos, né? Aqui, as pesquisas mostraram que em 40% dos adultos é possível visualizar esse aspecto de casca de laranja. Tá? É uma característica anatômica desse tecido. Não está correlacionada com a saúde. Assim, todo paciente que tem esse aspecto de casca, que não tem o aspecto de casca de laranja é porque está com periodonto doente. Não, tá? É somente uma característica anatômica. Então, a gengiva inserida, ela pode variar de 1
a 9 milímetros, né? Essa faixa de gengiva inserida, ela varia. Eu posso ter, até mesmo dentro da mesma cavidade bucal, eu posso ter regiões onde eu tenho uma gengiva uma faixa de gengiva inserida mais estreita e regiões onde eu tenho uma faixa de gengiva inserida mais larga. Normalmente na região anterior, essa faixa de gengiva ela é mais ampla. Vamos voltar ali naquela fotografia, né? Na região anterior, a gente vê uma faixa ampla, principalmente de canino a canino, né, superior, a gente visualiza uma faixa bem ampla de tecido inserido. Conforme a gente vai caminhando para posterior, essa faixa, essa largura de gengiva inserida, ela pode se tornar mais estreita, tá? O que é importante é que eu tenha uma faixa de gengiva inserida. Por que é importante eu ter uma faixa de gengiva inserida? Porque a gengiva, ela sendo inserida, o tecido sendo inserido nesse processo no osso e no cemento, ela se torna um tecido firme, né? Forma um colarinho ao redor do dente, a gengiva ela forma um colarinho ao redor do dente, capaz de resistir a esses impactos mastigatórios. Por isso que a gengiva é periodonto de proteção. Aí vocês vão me dizer, tem situação onde o paciente pode perder toda essa gengiva? Sim. E o que acontece em uma situação onde o paciente não tem gengiva inserida? O que vai acontecer? Se a gengiva é periodonto de proteção e ele não tem esse periodonto de proteção, o que vai acontecer, gente? O que acontece em dentes? Pode repetir, Renata? O que acontece em dentes onde eu não tenho a gengiva? Professora, pode ocorrer perda do elemento dentário? Ele pode ter. A longo prazo, sim. A curto prazo, o que acontece? Inflamação. Eu não tenho gengiva. A gengiva ela é proteção. Se eu tenho a falta da gengiva, o que acontece? Inflamação. E aí eu vou mostrar essa fotografia aqui, vocês vão entender melhor, né? Como é que se perde essa gengiva, gente? Como é que a gengiva ela se perde? Ela se perde através das recessões gengivais ou retrações gengivais. E por que a gengiva retrai? Pelo aquele motivo que eu falei mais à frente, um pouquinho. Pela falta do osso que nutre esse tecido. Quais situações que podem levar à perda óssea? Eu posso ter uma inflamação, que vai provocar a reabsorção do osso, como uma inflamação causada pelo biofilme, pela placa bacteriana, né? Eu posso ter inflamações traumáticas, por exemplo, um trauma de escovação, pacientes que escovam o dente com muita força, o trauma mecânico estimula um processo inflamatório que leva à reabsorção da crista óssea e, consequentemente, a retração desse tecido por falta de nutrição. Eu tenho outra situação também, onde o dente, em algumas situações, ele está fora do envelope ósseo. O dente está muito vestibularizado. Esses dentes que estão vestibularizados, essa tábua óssea vestibular, ela se perde também, ela é reabsorvida, né? Então, a gengiva pode retrair também. Situações onde eu tenho essa retração gengival, e essa retração gengival chega lá na mucosa, a Thalia perguntou, né, sobre a mucosa, Thalia. Então, se eu tenho como final aqui a mucosa e não gengiva para proteger, a gengiva, ela está inserida no dente. A mucosa não, a mucosa ela está solta. A mucosa, ela é rica em fibras elásticas. Então, nessa situação aqui que eu estou mostrando, quando o paciente se alimenta, o alimento ele é jogado aqui, impactado sobre esse tecido, que é frouxo, que é mucosa. Então, o alimento em si já traumatiza esse tecido, porque não tem gengiva, porque não tem um tecido firmemente inserido para resistir aos impactos mastigatórios. Então, esse alimento ele traumatiza, porque aqui eu tenho mucosa, não tenho mais gengiva, é uma situação de retração gengival que atingiu a mucosa, ou seja, nessa situação aqui o paciente perdeu toda a gengiva inserida,
né? Então, esse alimento, ele traumatiza. Além disso, por a gengiva não estar inserida no dente, nessa situação aqui, esse tecido está solto, aqui é uma porta de entrada para acúmulo de biofilme. Daqui a pouquinho nós vamos falar que, além dessa resistência física, mecânica que a gengiva fornece, a gengiva, por estar aderida e inserida, ela funciona também impedindo a penetração de micro-organismos. A cavidade bucal, ela é cheia de micro-organismos, correto? Quando eu tenho um acúmulo de um biofilme, então, e esse biofilme vai se tornando patogênico, essa gengiva, ela funciona como uma barreira. É como se fosse uma porta fechada, impedindo a penetração de micro-organismos. Logo, se eu não tenho essa barreira aqui, se eu não tenho essa porta fechada, né, eu tenho uma porta aberta, eu tenho um caminho para que bactérias se acumulem nessa região e causem mais inflamação. Além do trauma mecânico, eu tenho também um estímulo inflamatório pelo acúmulo de biofilme nessa região. E muitas vezes, nessas situações, gente, o acúmulo de biofilme é cada vez maior. Por quê? O paciente, quando ele escova o dente, normalmente ele escova o dente em um sentido só, né? Ele não desce com a escova aqui nessa porção mais apical da retração gengival para escovar essa região. E outra situação também, essa região aqui se torna dolorida, porque é mucosa, não é gengiva, né? Esse tecido ele é muito fino, um tecido epitelial que não é queratinizado. Um processo inflamatório, então, torna esse tecido ulcerado e esse tecido se torna dolorido para escovar. Então, o paciente acaba não higienizando essa região. E aí, a gente consegue ver, através dessa fotografia, a importância da gengiva, a importância de um tecido queratinizado, de uma gengiva inserida, protegendo todo esse elemento dentário. Alguém falou aí, não sei ao certo o nome, que seria a perda dentária. Sim, no futuro, se essa situação aqui, ó, persistir, a tendência dessa inflamação é reabsorver mais essa crista óssea adjacente, esse tecido ele migra cada vez mais apical, podendo levar até mesmo à perda do elemento dentário. Por isso, tem um consenso, né, o último consenso, a última publicação da Academia Americana de Periodontologia, a Federação Europeia, né? Nós vamos falar sobre isso, sobre a classificação atual das doenças periodontais. Né? Diversos pesquisadores se reuniram em 2018 e publicaram alguns artigos classificando a doença periodontal, né? A classificação, o que a gente utiliza, a classificação que a gente utiliza atualmente para classificar as doenças periodontais. Além disso, também várias mudanças aconteceram após esse consenso, né, com relação a nomenclaturas e a classificação de todas as situações que podem ocorrer na cavidade bucal. E esse consenso ele chegou a uma conclusão de que é necessário pelo menos uns 2 milímetros de tecido queratinizado, né, e cerca de 1 milímetro de gengiva inserida, tá, em torno dos dentes, para que tenha saúde periodontal. Então, pelo menos, gente, 1 milímetrozinho de gengiva inserida. É o mínimo, né? Que eu tenha pelo menos uma faixa de 1 milímetro. O que eu não posso é não ter gengiva inserida. Situações como essa aqui, onde a retração gengival atingiu a mucosa, atingiu a linha mucogengival, né? Essa região está em mucosa, eu não tenho mais a gengiva inserida, ou seja, eu tenho ausência de gengiva inserida, eu tenho ausência de um tecido queratinizado ao redor desse elemento dentário, mesmo que seja só na vestibular, eu vou ter um processo de doença instalada. Então, vamos voltar ali na fotografia. Então, eu posso ter larguras variadas de gengiva inserida, mas eu tenho que pelo menos ter 1 milímetro de gengiva inserida. Tá? Claro que quanto maior a faixa de gengiva inserida, melhor, né? Quanto mais gengiva inserida eu tiver, maior a proteção que eu vou ter.
Mas basta que eu tenha pelo menos uma faixa de 1 milímetro para que eu garanta a saúde periodontal. Agora, a ausência da gengiva inserida faz com que esse paciente seja suscetível à inflamação. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar? O Guilherme perguntou no chat. Quando a papila é seccionada em algum procedimento cirúrgico, a estética dela pode ficar comprometida ou ela é uma estrutura que repõe sem ter necessidade de ter esse cuidado? Sim, a papila é muito importante, Guilherme, a gente preservar essa papila, né? Mas mais do que preservar a papila, eu tenho que ver como está o osso adjacente. Por isso que é importante conhecer a anatomia, né? Então vamos voltar lá. O que eu falei para vocês? Que eu vou ter a papila se eu tiver uma crista óssea intacta. E se essa distância entre a crista óssea e o ponto de contato for de 5 milímetros. Se essa distância ocorrer, eu não tiver perda óssea, eu posso afastar essa papila, suturá-la cirurgicamente após a cirurgia, e se eu não mexer nessa crista óssea, se eu não fizer a osteotomia, essa papila ela se forma novamente. O que acontece muitas vezes, Guilherme, é que toda vez que cirurgicamente eu exponho o osso, a crista óssea, eu tenho um processo de remodelação desse osso. Nós vamos estudar daqui a pouquinho o osso alveolar, e o osso alveolar ele sofre remodelação fisiológica. Então, se eu tenho uma exposição do osso durante um processo cirúrgico, eu posso ter uma remodelação dessa crista óssea e, consequentemente, uma retraçãozinha, tá? Então, mais ainda, se essa crista óssea for fina. Vamos falar agora, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o fenótipo periodontal. Se eu tenho uma crista óssea fina e eu expuser essa crista óssea durante um procedimento cirúrgico, eu posso levar uma remodelação e se ela for fina, mais fácil será a reabsorção. Se a crista óssea for um pouco mais espessa, se esse osso do nosso paciente for espesso, provavelmente essa remodelação vai ser imperceptível e a papila vai se formar novamente. Então, como conclusão, o que eu posso falar para você, Guilherme? Que a melhor situação sempre em regiões estéticas é evitar a exposição dessa crista óssea, principalmente se eu não conheço muito bem o fenótipo ósseo do paciente. Porque para eu saber o fenótipo ósseo do paciente, eu preciso de um exame chamado tomografia computadorizada, né? Eu não consigo identificar o fenótipo clinicamente e nem consigo identificar o fenótipo ósseo radiograficamente, porque eu tenho sobreposição de imagem. Para eu identificar o fenótipo ósseo do paciente, eu preciso de uma tomografia. E nem sempre a gente tem esse recurso disponível no nosso dia a dia, como rotina. Ainda é um exame um pouquinho caro, né? E também eu não vou expor sempre o meu paciente a um exame tomográfico de rotina, como a gente faz com o exame radiográfico, né? Não tem necessidade. Mas se eu vou trabalhar numa área estética, né? Vamos supor, vou fazer uma cirurgia, que a estética ela é muito importante, um dos recursos para o planejamento dessa cirurgia é a tomografia. Então, antes de mexer numa papila, Guilherme, antes de propor uma cirurgia para o meu paciente em regiões estéticas, eu tenho que me cercar de vários recursos para planejar corretamente, evitando intercorrências, tá? Te esclareci ou ainda ficou alguma dúvida? Evitar mexer nessas papilas com certeza, tá? Porque eu posso ter essa reabsorção óssea, essa remodelação óssea, e aí, consequentemente, a papila retrair, sim. Então, falando do fenótipo periodontal, que é uma característica, o fenótipo periodontal é uma característica fundamental para o planejamento e a previsibilidade do tratamento odontológico. Não deve ser avaliado só pelo periodontista, como por todos os profissionais de odontologia. Recordando o que eu falei no início da aula, que o periodonto é a moldura, né? Então, o periodonto está em íntima relação com o elemento dentário. Qualquer procedimento dentário que eu for realizar,
se eu for fazer uma prótese, se eu for fazer uma restauração, se eu for fazer ortodontia, se eu for fazer implantodontia, eu preciso identificar o local que eu estou trabalhando. Eu preciso conhecer as características individuais daquele paciente que eu estou trabalhando, né? E eu preciso saber também quais são as possíveis respostas que vão acontecer àquele tratamento. Eu vou fazer uma prótese no meu paciente, mas esse paciente tem uma gengiva muito fina. Eu tenho que tomar vários cuidados para que esse tecido não responda de maneira a reabsorver, a retrair. Se eu tenho uma gengiva muito fina, eu tenho que manipular esse tecido delicadamente durante qualquer procedimento, seja ele ortodôntico, seja ele na implantodontia, na prótese, na dentística, enfim. Eu tenho que tomar muito mais cuidado com um tecido que é fino, ou seja, um fenótipo periodontal fino, do que no fenótipo periodontal mais espesso. No fenótipo espesso, eu tenho um tecido com uma composição mais espessa. Então, eu tenho mais osso, eu tenho um tecido mais espesso, mais nutrição para esse tecido. Então, a resposta vai ser mais satisfatória. Enquanto que num tecido mais fino, um osso bem fino, muitas vezes eu tenho até defeitos ósseos abaixo da gengiva que eu não consigo visualizar clinicamente. E esse tecido é tão fino que qualquer manipulação eu posso vir a causar danos, como retrações gengivais. Então é importante, por exemplo, eu vou fazer um movimento ortodôntico, eu vou vestibularizar um dente. Eu preciso conhecer as estruturas que estão abaixo ali. Se eu tenho um osso muito fino e eu vou vestibularizar o elemento dentário, eu posso ter como consequências futuras daquele tratamento ortodôntico retrações gengivais. Se eu vou instalar um implante e o implante ele é um parafuso que vai ser preso no osso, então se esse osso é fino, eu posso ter reabsorção desse osso durante a manipulação de uma cirurgia, como é mesmo o Guilherme apontou agora como dúvida, né? Então, eu preciso conhecer esse tecido que eu estou trabalhando. Então, eu preciso conhecer essas características, né? Então, eu preciso saber a espessura gengival, se essa gengiva ela é mais fina ou mais espessa. Eu preciso saber a espessura óssea, se esse osso é mais delgado ou mais espesso. E outra característica também é conhecer aqui a largura de gengiva. Quanto maior essa largura de gengiva, mais indicativo de um fenótipo periodontal espesso. Até mesmo para o processo de doença, os tipos de periodonto eles reagem diferentemente. Quando a doença periodontal se instala em um periodonto espesso, esse periodonto, por ser espesso, ele demora mais tempo a ser reabsorvido, a ser remodelado. Então, em pacientes que têm um periodonto espesso, esse paciente apresenta mais bolsas periodontais. Vocês sabem o que é uma bolsa periodontal? A bolsa periodontal é quando a gengiva ela se desloca do dente, porque eu tenho ali embaixo um acúmulo de micro-organismos, né, um acúmulo de biofilme. Então, o biofilme ele se acumula na margem gengival e ele vai entrando para dentro do sulco gengival, se tornando um biofilme subgengival, né? Esse biofilme subgengival, ele desencadeia uma resposta inflamatória e aí esse tecido desloca do dente, né? Toda essa adesão que eu falei, a adesão da gengiva livre e a inserção de fibras, ela se rompe porque eu tenho a presença de um biofilme ali naquela região. Então, ao se deslocar do dente, eu tenho um reservatório que a gente chama de bolsa periodontal. E a bolsa periodontal, ela acontece quando a crista óssea começa a ser reabsorvida. Então, esse revestimento do sulco gengival, ele começa a migrar apicalmente. Então, nós definimos a bolsa periodontal como a migração apical do epitélio juncional. A migração patológica apical do epitélio juncional. E aí, esse tecido se desloca todo do dente, formando a bolsa periodontal. Tá? A gente vai explicar isso mais para frente, quando a gente falar da patogênese da doença periodontal, né? Durante o exame periodontal, a gente vai saber identificar quando o paciente tem uma bolsa periodontal ou não, né? Mas quando esse tecido é espesso, eu tenho a presença de bolsas periodontais, muitas vezes bolsas periodontais profundas.
Já em um paciente que tem um fenótipo fino, esse tecido ele rapidamente se remodela, retrai. Então, na doença periodontal de pacientes com fenótipo muito fino, eu vou observar a presença de retrações gengivais generalizadas. Eu não vejo tanta presença de bolsas periodontais, e sim já a perda do tecido, a retração gengival de maneira generalizada. Então, eu preciso conhecer esse tecido para saber essas respostas, né? A última classificação que nós temos sobre o fenótipo periodontal, e a classificação que a gente utiliza é a classificação do De Hoek, de 1909, onde ele classifica o periodonto em 3 tipos. Tem aquele periodonto espesso e plano, que é o periodonto daquele paciente que você olha de cara, você vê que é uma gengiva bem espessa, né, e o osso ele é mais planificado, ele não tem o recorte que a gente chama de festonado. O festonado é aquela ondulação que a gente consegue observar aqui, ó, essa ondulação aqui, a gengiva acompanha a ondulação óssea, porque o osso ele é mais fino, ele não é tão planificado, tão reto, como num osso mais espesso. Quando o osso é fino, ele tem esse recorte, esse festonado, né, que é como se fosse um caimento, uma ondulação aqui da crista óssea, tá? Então, eu tenho esse paciente que tem gengiva espessa e osso espesso. Eu tenho um paciente que pode ter um periodonto intermediário, ele pode ter gengiva fina e um osso espesso, ou o contrário, eu falei gengiva espessa e osso fino, ou o contrário, um osso espesso e a gengiva fina. É um periodonto que a gente diz que ele é espesso, mas ele tem um recorte do festonado. E o paciente que tem um periodonto fino e festonado. Então, esse paciente, tipo A1, é aquele paciente que tem osso fino e gengiva fina. Deixa eu mostrar uma outra fotografia aqui. Por exemplo, esse paciente aqui, né? Esse paciente é um paciente que tem osso fino e gengiva fina. Olha quanta retração gengival esse paciente apresenta. Esse paciente aqui, ele não tem doença periodontal. Ele tem uma reabsorção, uma remodelação, tanto do osso quanto uma reabsorção, uma retração gengival, porque ele tem uma anatomia óssea, uma anatomia periodontal muito fina. Ele tem um fenótipo periodontal fino. E, consequentemente, ele apresenta essas recessões gengivais generalizadas, por ter uma anatomia muito fina, um osso, uma gengiva muito fina, né? Diferente desse paciente aqui. Esse paciente já tem um periodonto plano e espesso. Caracteristicamente, a gente observa um dente mais quadrado. Vamos comparar, ó. O paciente que tem um periodonto espesso, ele tem um dente mais quadrado. Vamos olhar outra fotografia. O paciente com periodonto fino, ele tem um dente mais retangular. Mas por quê? É anatomia dentária? Não, é o arcabouço. É a moldura que dá esse aspecto. A partir do momento que a gengiva retrai, ela expõe mais a coroa anatômica do elemento dentário. E sem contar que, quando eu tenho retração gengival, o dente ele fica com esse aspecto alongado, porque eu tenho a exposição não só da coroa anatômica dentária, eu tenho exposição da raiz também. Então, o dente fica com esse aspecto alongado. Diferente de um paciente que tem um periodonto espesso. O periodonto espesso, ele cobre a coroa anatômica. A coroa desse dente aqui está coberta por tecido, certo? A junção cemento-esmalte desse paciente provavelmente está bem aqui, ó, bem dentro do periodonto, porque é um periodonto muito espesso. Esse periodonto cobre parte da coroa. Outra coisa, por ser um periodonto espesso, olha o tamanho da faixa de gengiva inserida. Bem larga, né? Uma faixa larga de gengiva inserida. Diferente desse paciente aqui, que tem uma faixa bem estreita de tecido queratinizado, por ter um periodonto bem fino. Aí você vai me perguntar, professora, o paciente que tem um periodonto fino, ele é mais suscetível à doença, à inflamação? O que vocês acham? Se eu tenho uma faixa de 1 milímetro de gengiva inserida e uma faixa de 8 milímetros de gengiva inserida, o paciente que tem 1 milímetro, ele é mais suscetível à inflamação? Sim ou não?
Acho que não. Exatamente, não. Agora Se ele... explicar por quê. Não, eu tenho gengiva. Sim, Importante é ter gengiva. Então, se eu tiver acúmulo de biofilme, eu tenho gengiva, eu tenho toda a resposta semelhante, seja ela em uma gengiva de 1 milímetro, seja de uma gengiva de 8, 9 milímetros. A diferença é que, quanto menor a gengiva, mais fácil dela ser reabsorvida, certo? Se eu tiver uma inflamação e tiver uma inflamação, uma reabsorção óssea adjacente a essa gengiva, esse tecido pode retrair. Então, o que eu posso dizer é que um paciente que tem um fenótipo gengival fino, ele não é mais suscetível à doença. Ele é mais suscetível a ter recessão gengival. Aí sim, quanto mais fino o tecido, mais fácil dele retrair, mais possível de ter a retração, tá? Mas a inflamação, não, a resposta é a mesma. Eu tenho toda a resposta inflamatória presente, independente da espessura do tecido. O que eu tenho que saber é, quando eu examino um paciente como esse aqui que eu estou mostrando para vocês, eu tenho que saber falar, identificar, diagnosticar que ele tem essas recessões aqui porque o periodonto dele é fino. Se o paciente perguntar, poxa, doutora, por que eu tenho essas retrações? Por que eu tenho esses dentes alongados? Você tem essas retrações porque a anatomia periodontal é fina. E não porque ele é mais suscetível a ter a doença. Não, tá? Então, esse paciente aqui, que tem um periodonto espesso, e esse paciente que tem um periodonto fino, o importante é ter a gengiva. O que não pode acontecer é aquela outra situação que eu mostrei aqui para vocês, onde eu tenho ausência de gengiva, onde eu tenho uma retração que atinge a mucosa alveolar. Aí é diferente. Aí eu já tenho a ausência de gengiva. Aí sim, na ausência de gengiva, essa região aqui é mais suscetível à inflamação, tá? Então, quais são as consequências de um paciente ter um periodonto fino? Ele vai ser mais suscetível a retrações gengivais. Principalmente se eu tiver inflamação, uma gengivite, se eu tiver um trauma de escovação, né? Se eu exercer força durante a escovação nesse periodonto fino, ele vai retrair. Diferente desse periodonto espesso. A força, o trauma de escovação, ele desencadeia um trauma mecânico, mas esse periodonto, como ele é tão espesso, a reabsorção desse periodonto vai ser mais difícil, mais demorada, né? Pode acontecer, claro, né? Principalmente se esse estímulo for constante, né? Aquele paciente que escova o dente com muita força, com uma escova muito dura, por exemplo, né? Com o tempo, a longo prazo, ele pode vir a desenvolver uma recessão. Já esse paciente com periodonto fino, mais rapidamente a resposta vai ser clinicamente visível, porque eu tenho menos tecido para ser remodelado. É um tecido muito fino. Vocês entenderam? Todo mundo entendeu? Alguém ainda tem alguma dúvida? sim, perfeito. Então tá bom, que bom. Por que eu estou falando isso tudo? Porque vocês precisam ter essa visão, né? Claro que essa visão clínica vocês vão pegando com o tempo, né? De poder analisar o periodonto, saber quando o periodonto está saudável, quando o periodonto está doente, e conhecer a anatomia e saber que cada indivíduo vai ter uma característica diferente. E aí a doença, as sequelas vão se comportar de maneira diferente. Um paciente que tem um periodonto mais espesso, a doença vai se retratar de uma maneira, clinicamente. E um paciente que tem um periodonto fino, a doença vai se demonstrar, vai ter características clínicas um pouco diferentes. E aí, gente, infelizmente, na doença periodontal, a gente pode se deparar com essa situação, né? Quando a doença periodontal se instala, olha aqui, Guilherme, a situação, né, onde o paciente perde osso interproximal, não só interproximal, como ele perde o osso vestibular. Esse paciente aqui é um paciente que teve periodontite, né? Então ele teve reabsorção de todo o periodonto, de sustentação. A gengiva subiu, acompanhou, né? Por que a gengiva não permanece aqui sobre essa raiz? Primeiro porque o cemento ele é avascular, né? Então ele não nutre. A nutrição da gengiva ela é proveniente do periósteo.
Se eu tenho reabsorção óssea, a gengiva acompanhou. Então, eu tenho pacientes com retrações gengivais generalizadas. Olha o buraco negro que eu falei aqui para vocês. Por que esse paciente tem esse buraco negro? A gengiva não está aqui. Por que a papila não está aqui preenchendo? Porque esse paciente perdeu a crista óssea, perdeu o suporte vascular para essa gengiva. Esse periodonto aqui, gente, essa gengiva, ela, nesse momento agora, dessa fotografia, é uma gengiva que está normal. Ela está saudável. Como a legenda desse slide, ó, periodonto reduzido com periodontite estável. O que é isso? Periodonto reduzido é um periodonto que foi reduzido, que foi diminuído, que foi perdido pela doença chamada periodontite. Então, esse paciente ele teve periodontite, só que nesse momento aí, dessa fotografia, esse paciente está com a periodontite tratada. Ou seja, a causa da doença já foi removida. Nós vamos estudar isso daqui a pouquinho. Vocês vão entender melhor. É um paciente que já foi tratado, a doença periodontal foi tratada, e nesse momento ele está com saúde. Ele está com saúde, só que o periodonto dele foi reduzido. Mas no momento ele está com saúde. A gengiva está rosa, a gengiva está firme, a consistência dela firme, a superfície opaca. Se eu sondar esse paciente, colocar a sonda aqui no sulco gengival, a sonda, ao retirar a sonda, esse sulco não vai sangrar. Só que, infelizmente, é um paciente que teve sequela. Isso aqui, esse periodonto reduzido, é a sequela da doença, infelizmente. Produz resultados antiestéticos, a aparência de um dente alongado, né? Porque eu tenho exposição radicular. Porque eu perdi inserção, eu perdi suporte. Aí você vai me perguntar, professora, esses dentes estão perdidos? Não. Enquanto o dente tiver função, e eu falei no início da aula que a função do dente é a mastigação, ajudar na fala, né? Mas principalmente a mastigação, se ao mastigar os alimentos, esses dentes estão em função, os dentes anteriores, eles são utilizados para cortar o alimento, os dentes posteriores para triturar o alimento. Se esses dentes aqui estão em funcionamento, o que é funcionamento? Eles podem até apresentar um pouquinho de mobilidade, porque perderam inserção. Mas eles, ao mastigar, eles têm a sua função normal. Não é dolorido para o paciente. O que acontece em algumas situações é que o paciente perde toda a inserção, perde todo o ligamento periodontal, que ao realizar a função da mastigação, esse dente às vezes intrui dentro do alvéolo, por perder as suas fibras, por perder o seu suporte. E isso é dolorido para o paciente. Então, é um dente que não tem função. O dente que não tem função é aquele dente que ele não serve mais para a mastigação. E claro que muitas vezes, né, a doença periodontal ela leva à perda dos elementos dentários, e ao perder dentes, muitas vezes os dentes eles se movimentam e acabam por ocasionar traumas também durante essa movimentação. Eles saem da posição, né, perdem o seu antagonista, extruem, e você acaba criando um colapso oclusal, né, decorrente da perda dos elementos dentários. Então, às vezes, a gente tem dentes na cavidade bucal que eles têm ainda a sua inserção, mas são dentes que estão, às vezes, mal posicionados, dentes que, proteticamente, para eu reabilitar o meu paciente, são dentes que vão perder a sua viabilidade. E aí, às vezes, nós vamos indicar a extração de determinados dentes que até possuem o seu periodonto ainda, mas são dentes que, às vezes, durante uma reabilitação, são dentes que não poderão ser mantidos, tá? Mas, periodontalmente, enquanto o dente tiver suporte, enquanto esse dente puder ser utilizado durante o processo mastigatório, é um dente que pode ser mantido. Infelizmente, tem resultados antiestéticos, né? Como esses aqui da fotografia que eu estou mostrando para vocês. Mas, esses dentes, eles têm saúde. Essa região aqui, esse dente aqui, por exemplo, se o lábio estiver cobrindo as retrações gengivais, muitas vezes essa aparência de dente alongado ela não pode ser visível. O que é importante
muito mais do que a estética, é a função. Mas claro que a estética também é importante para o bem-estar do indivíduo, né? Hoje em dia nós sabemos que o sorrir, o ato de sorrir, né? O indivíduo que sorri com segurança é o indivíduo que tem uma sensação de bem-estar. Sorrir é importante, né? Quando a gente tem um paciente que se limita por resultados, por características antiestéticas, que se limita a sorrir, né? É um indivíduo que tem consequências no seu estilo de vida. Então é importante sorrir, é importante ter saúde bucal, né? As duas coisas em conjunto, ter a saúde e ter a estética também. As duas precisam andar juntas, né? Então, quando eu devolvo a saúde para o meu paciente, como nessa situação aqui, eu estou gerando benefícios, né, para ele. Mas é importante também a gente pensar em situações para devolver também a estética e a função para o paciente. Então, a doença periodontal, ao tratar a doença periodontal, muitas vezes a gente vai precisar também reabilitar o paciente, porque a doença periodontal ela leva à perda dentária. Então, em conjunto com o tratamento da doença periodontal, muitas vezes o paciente precisa também que dentes sejam devolvidos. Isso aí, Guilherme, eu consegui ver aqui no celular. Quem lê para mim aí a postagem do Guilherme? A própria definição de saúde da OMS diz isso, um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de afecções. Não entendi o que ele falou, enfermidade. Infecções, né? Afecções. Isso, exatamente, Guilherme, é isso aí. Então, é importante a gente devolver também a saúde e a estética, o bem-estar, né? O sorrir. E essa é a nossa função, né? A função do cirurgião dentista é devolver a saúde e devolver o sorriso ao paciente. Então, quando a gente consegue isso, vocês vão ver que vocês é muito gratificante, né? Vocês vão ficar muito felizes em ter um retorno, um feedback do paciente, que agora ele consegue sorrir, agora ele tem essa sensação de bem-estar, que você conseguiu devolver essa sensação de bem-estar ao paciente, né? Aqui já é um paciente que tem o início de uma inflamação gengival, então a gente consegue ver um periodonto, ó, já com uma característicazinha de hiperplasia, então aquele contorno parabólico gengival, ele se perde, ele fica com aspecto edemaciado, né? A papila com aspecto também mais edemaciado, né? Então a gente consegue já observar aqui, ó, uma papila com uma hiperplasia gengival. A hiperplasia gengival é o crescimento coronário da gengiva. Nós vamos aprender isso também daqui a pouquinho, quando a gente falar de exame, tá? Então, eu já consigo observar a presença aqui, ó, de biofilme nas superfícies proximais, né? Uma aspereza aqui, um aspecto de aspereza, presença de biofilme nas proximais, provavelmente um indivíduo que não usa o fio dental, né? E tem acúmulo de biofilme. Então, a gengiva fica com esse aspecto edemaciado. Se eu colocar a sonda nessa região, eu vou observar sangramento, a sondagem, né? A gengiva começa a ficar com aspecto brilhoso, né? Como essa outra fotografia aqui, ó, né? Então, ó, a gengiva edemaciada, com sangramento, a sondagem, né? É um paciente que já tem sinais de inflamação, sinais de doença periodontal, né? No caso de gengivite, se essa doença acometer somente a gengiva. Então, as características, vamos recordar, características clínicas normais de um periodonto normal: contorno parabólico na cervical, com as papilas piramidais na região anterior, achatadas na região posterior, superfície opaca, consistência firme, né? O sulco gengival, não pode haver sangramento à sondagem. Então, são características e a coloração rosa, tá? São características muito importantes. Anotem aí essas 5 características, né? O contorno, a superfície, a consistência, a coloração
e a característica do sulco gengival, de não ter sangramento, né? Essas 5 características são muito importantes, esses 5 quesitos são muito importantes durante o nosso exame periodontal, exame da superfície, exame clínico, né? Periodontal. Então, sempre que eu examinar o meu paciente, eu preciso prestar atenção nessas 5 características, tá? Bom, isso seriam as características, a anatomia macroscópica, né? Ou seja, o que eu vejo clinicamente. Clinicamente, eu preciso prestar atenção, deixa eu só voltar lá rapidinho. Atenção no tecido gengival e observar essas características, né? Aonde está minha gengiva livre, aonde está minha gengiva inserida, a junção mucogengival, se eu tenho a faixa de gengiva inserida, a importância de ter uma faixa de gengiva inserida. Esse paciente, apesar de ter algumas retrações gengivais, ele ainda apresenta, como essa situação aqui, né? Ele tem um canino, né, que tem uma retração gengival. Essa retração gengival aqui foi causada porque esse elemento dentário, durante o tratamento ortodôntico, ele foi bastante vestibularizado, então acabou ocasionando essa retração gengival, mas esse paciente ainda tem uma faixazinha, ó, de gengiva inserida apical, né? Então, apesar de ter retrações gengivais, esse paciente tem gengiva inserida. Essa inflamação aqui, provavelmente, por aquilo que eu falei para vocês com relação à higiene. Como esse paciente tem margens gengivais em várias alturas, a escovação dele se torna difícil. O paciente vai escovar o dente geralmente em um sentido só, e ele não vem aqui embaixo, né, nas retrações, para escovar, o que acaba gerando um acúmulo de biofilme nessa parte mais apical. Então, quando a gente se depara com um paciente assim, né, que tem inúmeras retrações gengivais, nós vamos precisar orientar que ele escove essa região mais apical, né, para que ele consiga remover todo o biofilme de toda a margem gengival. Ok? A escovação dentária, a escovação, ela precisa remover o biofilme das coroas, mas precisa remover o biofilme também que está na margem gengival. E é esse biofilme que acumula na margem gengival que vai causar resposta inflamatória e a doença periodontal, tá? Isso clinicamente, mas eu preciso conhecer também a anatomia desse tecido. Eu preciso saber qual é a composição desse tecido. Para que depois, quando a gente for falar da patogênese da doença, a gente entenda o processo inflamatório, os eventos inflamatórios que estão acontecendo ali naquele tecido. Então, a gengiva ela é revestida por um epitélio. Todo tecido que está exposto ao ambiente externo, e a gengiva ela está exposta à cavidade bucal, né? Então, todo tecido que ele é exposto, está em contato com o ambiente externo, ele precisa de um revestimento epitelial. Por que o revestimento epitelial? Porque o epitélio ele é um tecido que fornece a função de revestir. E por que o epitélio tem essa função de revestir? Porque o epitélio ele é composto por células que estão aderidas umas às outras. O epitélio é como se fosse uma barreira, um muro. Quando a gente constrói nessa casa, a gente não coloca um muro, né? Os tijolos das paredes não são unidos, né, uns aos outros, justamente para formar uma barreira, um muro, uma proteção. Então, eu faço uma comparação de que o epitélio é como se fosse, as células epiteliais como se fossem tijolinhos, né? Se eu ampliar esse epitélio, né, aqui eu tenho uma visão mais próxima, eu consigo ver esses pontinhos pretos aqui, né? Esses pontinhos pretos são as células, são os núcleos das células. Então, é uma célulazinha colada com a outra. Então, esse epitélio, ele impede com que micro-organismos penetrem da cavidade bucal para dentro do tecido conjuntivo gengival, tá? Então, todo esse epitélio aqui, ó, externo da gengiva, a gente chama de epitélio oral. A gengiva ela é coberta por um epitélio oral. E esse epitélio oral é um epitélio pavimentoso estratificado, queratinizado, porque sofre o estímulo, né, da mastigação. Então, todo esse epitélio aqui, ele tem uma camada de queratina, tá? Quando eu entro em contato com o dente, esse epitélio passa a se chamar epitélio do sulco.
E se a gente observar aqui, ó, aqui é o esmalte, tá, gente? Ó, se a gente observar esse epitélio do sulco, ele não está aderido ao dente, tá? Ele está solto. E a partir do momento que a gengiva ela adere ao dente, nós chamamos de epitélio juncional. Então, nós temos um outro tipo de epitélio. Esse epitélio juncional, ele se forma juntamente com a erupção dentária, o elemento dentário, ao erupcionar na cavidade bucal, o epitélio reduzido do esmalte, vamos lembrar lá da embriologia, né? O epitélio reduzido de esmalte, que é aquela camada que cobre o órgão dentário, né? Quando o elemento dentário, a coroa dentária, erupciona na cavidade bucal, o epitélio reduzido do esmalte invagina para dentro, formando o epitélio juncional. O epitélio juncional, ele tem a função, como o nome já diz, de junção. O epitélio juncional, ele faz a adesão da gengiva ao dente. O epitélio oral faz o revestimento externo. O epitélio do sulco, ele reveste o sulco gengival. O epitélio do sulco, ele é muito semelhante ao epitélio oral. Já o epitélio juncional, ele tem uma função diferente. Além de revestir, ele tem a função principal que é de adesão, de aderir a gengiva ao elemento dentário. E por que essa gengiva ela tem que estar aderida ao dente? Alguém pode me dizer? Por que essa gengiva não está solta, como o sulco, por exemplo? Nada no nosso corpo está por acaso. Tudo tem uma função. Então, qual é a função do epitélio juncional? Quem pode me dizer? Ninguém quer chutar? Chuta, gente. Vamos participar um pouquinho. O que tem aqui no sulco gengival, na cavidade bucal? O que se acumula aqui, gente? Ninguém? Estão cansados? Querem parar? Muita informação já hoje, né? Professora, o que acumula biofilme? Isso, muito bem. Quem é? Vitória. Oi, Vitória. Isso aí. Acúmulo de biofilme, bactérias, né? Em um ambientezinho que é abrigado, né? Se tem bactéria no sulco, é mais difícil da escova de dente penetrar aqui no sulco gengival e remover esse biofilme, certo? Então, o epitélio estando aderido aqui ao dente, ele protege essa estruturazinha logo abaixo aqui, que é a crista óssea. Então, o epitélio aderido é uma porta fechada, né? Vamos fazer uma comparação, uma analogia, né? Quando o epitélio ele adere aqui ao dente, ele impede com que essas bactérias aqui do sulco penetrem e invadam o tecido. Então, além de revestir, proteger o conjuntivo da invasão de micro-organismos, essa adesão aqui também forma uma porta de entrada. Fecha a porta de entrada para a invasão externa, do ambiente externo, que são as bactérias. Tá? Por isso que o epitélio juncional, ele faz parte do espaço biológico. Nós vamos falar daqui a pouquinho o que é o espaço biológico, na próxima aula. Hoje não vai dar para a gente falar. Então, essa gengiva ela não está aderida ao dente por um acaso, ela tem uma função. Essa adesão da gengiva ao dente funciona como uma proteção. E aí a gente vai estar começando a entender os mecanismos de proteção da gengiva. Tá? Para isso a gente precisa conhecer o epitélio. A gente precisa saber que ali, no sulco gengival, logo abaixo, tem o epitélio juncional. O epitélio juncional ele tem uma função muito importante de unir, de junção da gengiva ao dente, tá? Quais são os tipos de células presentes nesse epitélio? São os queratinócitos, que são as células produtoras de queratina, tá? Então, o epitélio oral ele é basicamente composto de queratinócito. E aí, em alguns indivíduos, principalmente indivíduos da raça negra, nós podemos observar essa pigmentação amarronzada na gengiva. O que é essa pigmentação amarronzada? São alguns melanócitos presentes no epitélio
esses melanócitos, eles se localizam aqui nessa camada basal, que é a camada em contato com o conjuntivo, tá? E os melanócitos, eles produzem melanina, que são pigmentos amarronzados. Então, tem indivíduos que podem apresentar essa pigmentação de melanina, tá? Até mesmo, às vezes, indivíduos que não são da raça negra, mas a gente sabe que o Brasil, a gente tem uma mistura de raça muito grande, né? E a gente pode ter a presença de pigmentos de melanina por toda a gengiva, tá? Essa melanina é proveniente desses melanócitos que a gente encontra no epitélio também, no epitélio oral. Além dos queratinócitos, que compõem o epitélio, né? A maioria das células, a maioria é de célula de queratinócito, 90%, né, dessas células são os queratinócitos. Nós encontramos os melanócitos, células de Langerhans, que são células responsáveis pela defesa desse epitélio. Então, são células que são capazes também de fagocitar o antígeno e já apresentar o antígeno para estimular uma resposta inflamatória. Então, no epitélio, nós temos também células responsáveis pelo processo inflamatório e pela defesa desse epitélio, né? Por epitélio ser essa primeira barreira de contato com o ambiente externo, nós visualizamos, né? Nós encontramos também nesse tecido epitelial já células responsáveis pelo mecanismo de defesa. Células de Merkel, que são células responsáveis pela inervação, né? E células pró-inflamatórias presentes no epitélio, como, por exemplo, aqui vamos voltar lá, do epitélio juncional. O epitélio juncional, por ter essa proximidade com o ambiente externo, nós encontramos, muitas vezes, células da resposta inflamatória, como, por exemplo, os neutrófilos, presentes, impermeados aqui nesse epitélio. Então, a gente encontra células inflamatórias presentes também nesse tecido epitelial. E claro que, em um tecido sadio, essas células inflamatórias são em menor quantidade. Já num tecido doente, nós temos uma presença maior de um infiltrado inflamatório e aí a possibilidade de encontrar células inflamatórias impermeadas nesse tecido epitelial. Uma coisa muito importante que vocês precisam visualizar é que a doença periodontal é uma doença totalmente diferente do que acontece em outras partes do corpo, né? A doença periodontal, ela acontece por um acúmulo de biofilme que está localizado fora da invasão do tecido conjuntivo. As bactérias presentes durante o processo de inflamação, elas estão localizadas fora do nosso corpo. Então, as células inflamatórias, em resposta a essas bactérias, elas precisam sair da corrente sanguínea, residir no tecido conjuntivo, atravessar esse tecido epitelial aqui, gente, e combater a infecção que está localizada extracorporeamente. Não é o que acontece em outras doenças, né, que acometem o nosso corpo, onde o antígeno, ele invade o tecido, né? Então, é um desafio muito grande para a resposta inflamatória reagir a esse estímulo que está localizado fora do corpo, que está localizado, aderido sobre uma superfície dura e que não descama. Vocês já pensaram sobre isso? Né? O biofilme ele está aderido ao esmalte, e o esmalte ele não tem uma descamação como o epitélio tem. Nós vamos ver daqui a pouquinho que esse tecido epitelial ele se renova constantemente. O tecido epitelial, ó, ele é composto, o epitélio oral, né, ele é composto por 4 camadas de células. A camada basal, que é essa camada aqui, que está em contato com o tecido conjuntivo. Depois a gente tem uma camada espinhosa, uma camada granulosa e uma camada córnea. Uma célulazinha, ela se forma aqui na camada basal. Essa camada basal é a camada que dá origem a novas células, tá? A gente chama de germinativa, né? É responsável pela renovação epitelial. Então, uma célulazinha, ela sai dessa camada basal, ela passa para essa camada espinhosa. O citoplasma da célula começa a ficar impregnado por queratina.
e aí passa a ser a camada granulosa, porque o citoplasma da célula começa a ficar cheio de queratina, a célula começa a perder a sua capacidade produtora de síntese de proteína, e a célula chega nessa camada, na última camada, que é essa camada mais externa, que é a camada córnea, onde o citoplasma da célula fica cheio de queratina e a célula morre, a célula esfolia. Então, constantemente, gente, o epitélio passa por esse processo. A célula vai caminhando e vai esfoliando. Um processo de renovação. Esse processo de renovação epitelial faz com que esse tecido constantemente sofra uma descamação. Essa descamação é importante para a proteção desse tecido, porque nessa camada externa, o que acumula? Micro-organismos. É na nossa pele, externamente, a gente tem adesão de micro-organismos, assim como na cavidade bucal, né? Todo esse tecido revestido por esse epitélio oral, que é o tecido gengival, ele sofre com um acúmulo de micro-organismos presentes na cavidade bucal. E essa descamação, a partir do momento que a célula se desloca do epitélio, leva também consigo essas bactérias que estão aderidas nessa camada superficial. Então, esse é o mecanismo de defesa do epitélio, essa descamação. O esmalte dentário, o cemento, o dente, ele não sofre essa descamação. Então, o biofilme que adere sobre essa superfície, ele fica ali aderido. Como é que a gente faz para remover esse biofilme? Escovando o dente. Se a gente não escova, se a gente não limpa essa superfície, esse biofilme vai se tornando cada vez mais maduro, cada vez mais complexo, né? Uma colônia microbiana, né? E essa colônia se protege através de uma matriz extracelular, essas bactérias produzem uma matriz extracelular, e esse biofilme vai ficando cada vez mais patogênico, a partir do momento que ele vai se tornando cada vez mais maduro, se ele não for removido. E quanto maior esse biofilme, maior a complexidade desse biofilme, maior é o desafio para as células de defesa presentes aqui no conjuntivo conseguirem combater esse biofilme. Tá? Eu acho que assim, a gente pode finalizar a aula aqui, nesse momento, que eu acho que a gente já passou muito conteúdo para vocês, né? Acho que a gente até se estendeu demais, mas eu gostaria que vocês começassem plantassem essa sementinha aí dentro de vocês, né? Para vocês começarem a ter um entendimento sobre o que é a doença periodontal e como a doença periodontal é um desafio para a resposta inflamatória, né? E o quanto é importante a remoção mecânica desse biofilme, tá? E o quanto é importante também a gente conhecer essas estruturas para entender esse mecanismo. Então, é importante eu saber que a gengiva ela é revestida por um epitélio e a função desse epitélio, né? Quantas funções que eu estou mostrando aqui para você, quais são os mecanismos de defesa, a gengiva sendo um mecanismo de defesa tanto físico, né, por ter essa firmeza e resistir aos impactos mastigatórios, quanto características microscópicas de defesa, características que fornecem defesa a esse tecido também. Tá? Alguém, vou finalizar aqui a apresentação. Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de fazer alguma pergunta? Professora, quando esse biofilme cria essa camada nova, é quando se transforma num cálculo? Isso, o cálculo, quem é que está falando? Vitória, né? Vitória, isso. Vitória, o cálculo acontece quando esse biofilme incorpora cristais, né? Então ele se torna mineralizado, quando ele incorpora minerais. Uhum. E aí esse biofilme se torna mineralizado. A partir do momento que esse biofilme se torna mineralizado, vira o cálculo. E aí o cálculo, ele não é possível de ser removido com escovação, com fio dental, com os métodos caseiros de higiene. Enquanto o biofilme está amolecido, né, no seu estágio inicial, a gente, mecanicamente em casa, nós conseguimos remover com os métodos tradicionais de escovação, como a escova e o fio dental, né? A partir do momento que esse biofilme se torna mineralizado, somente o profissional, com os nossos instrumentos, né, seja com cureta, seja com ultrassom, somente o profissional consegue remover esse biofilme mineralizado,
aí já complica, né? Por isso que todos os indivíduos precisam frequentar o consultório odontológico, porque mesmo que a gente tenha uma boa higiene, em algumas regiões de difícil acesso para remoção mecânica caseira do biofilme, essas regiões podem se formar o cálculo. E a gente constantemente fazendo a revisão, indo ao dentista, o dentista consegue fazer essa remoção do cálculo que se formou e assim manter a saúde periodontal. Certo? Você vai ter aula daqui a pouquinho, Professora. né? A gente vai... Deixa eu só concluir rapidinho. Tássia, né? Então, nós vamos ter algumas aulas de anatomia e depois, na sequência, vocês vão ter aula sobre a formação do biofilme, formação do cálculo e entender todo esse processo de doença, né? Mas eu acho sempre muito interessante, mesmo durante a aula de anatomia, a gente conhecer esse processo um pouquinho para a gente transportar isso para o nosso dia a dia, transportar os conhecimentos de anatomia para o dia a dia, para a nossa rotina diária, né? Pode falar, Tássia. Eu vi alguns vídeos já fazendo a limpeza para remover cálculo e já vi umas situações bem estranhas. Ah, sim. Dizer, quanto tempo para ficar daquele jeito a pessoa leva para deixar o dente ficar daquele jeito? Ah, Tássia, claro que grandes massas de cálculo, né, são decorrentes de uma grande negligência, tanto da escovação, como também de ausência de visitas ao consultório odontológico, né? Então, são pacientes, muitas vezes, que nunca foram ao dentista. E isso, gente, não é nada absurdo, não. Vocês vão se deparar com essas situações, né? Eu já atendi pacientes que não iam ao dentista há anos, às vezes pacientes que não têm acesso mesmo ao dentista. E mais, Tássia, é mais do que isso, é mais a ignorância, tá? Quando eu falo ignorância, eu não estou chamando ninguém de burro, né? Ignorância é desconhecer sobre o assunto. E muitas pessoas desconhecem, né? Sobre o que é doença periodontal, que é necessário escovar o dente, muita gente não dá muita importância à saúde bucal, né? Então, o fato de não conhecer faz com que a pessoa não execute, né? E a partir do momento que o cálculo se forma, o cálculo ele representa um fator retentivo de placa. Então, vira uma bola de neve. O cálculo se forma, o cálculo é uma superfície áspera, acaba dificultando a passagem do fio dental, dificultando a escovação, e sobre aquela superfície áspera do cálculo, acaba se formando mais cálculo, né? E aí vira uma bola de neve, esse cálculo vai aumentando cada vez mais. E em muitas situações, o cálculo ele entra subgengivalmente, né? E aí fica mais difícil ainda de ser retirado, até mesmo pelo profissional. Vocês vão aprender a fazer a raspagem. Existe a raspagem supragengival, que é a raspagem do cálculo que está acima da margem gengival, e tem o cálculo subgengival, que está abaixo da margem gengival. Esse cálculo subgengival, ele é mais difícil de ser removido, né? Então, vocês vão se deparar, sim, com pacientes com grandes massas de cálculo. Vocês vão ver aqui nas fotografias. Alguém mais? Deixa eu parar a gravação, né?